todos os irmãos, a igreja do Senhor, pelas orações dos irmãos por eu creio que todos os irmãos aqui já sabem, por esses dias eu tive um acidente de trabalho, passei por uma cirurgia e passamos aí por um bocado, mas o Senhor, Ele nos sustentou, nos deu graça e nós estamos aqui no nome de Jesus Cristo, graças a Deus. Então vamos ler a palavra de Deus, irmãos, que está no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo de número 37. Glória a Deus. Ezequiel, capítulo de número 37. Vamos ler a partir do versículo número 1. Vamos ler aqui alguns versículos. Hoje é um pouco de estudo da palavra de Deus. Nós vamos aqui falar um pouquinho sobre essa passagem tão importante. Glória a Deus. Todas as passagens da Bíblia são importantes, Qualquer lugar que nós lermos é uma passagem muito importante. Mas cada passagem ela tem a sua mensagem para nos transmitir. E aqui em Ezequiel, capítulo 37, diz assim, a partir do versículo 1: Veio sobre mim a mão do Senhor. Obrigado. E Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio do vale, e estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos. E disse-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus amados irmãos, o livro do profeta Ezequiel, aqui nesta passagem do vale de ossos secos, nós encontramos aqui uma visão dada por Deus ao profeta Ezequiel, e essa visão ela concernia a um povo chamado Israel. No capítulo 36, se nós voltarmos aqui no capítulo atrás, o assunto também é aqui em Israel. O assunto é a restauração da nação de Israel. Para nós entendermos o assunto, nós temos que saber que a passagem está falando de um povo, de uma nação. Eu poderia pregar aqui, trazer uma pregação, como muitos pregadores fazem, no Vale de Ossos Secos, e ilustrar para os dias de hoje. Podemos fazer isso. Mas no ponto de estudo, nós temos que falar o que realmente a passagem está falando. Está falando de uma nação que se chamava Israel. E a visão que Deus deu para o profeta Ezequiel foi da condição da nação de Israel. Como estava a nação? Israel estava morto espiritualmente diante de Deus. E Deus levou Ezequiel então até este vale. O vale é o mundo em profecia aqui. Os ossos são toda a nação de Israel. Se nós lermos aqui no versículo de número 11, na explicação da visão, está dito assim: então ele disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos secaram, e pereceu a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados. Então nós vemos que estes ossos é a casa de Israel. O capítulo 36, ele fala da restauração nacional de Israel, da restauração do povo como nação. No capítulo 37, fala-se da restauração espiritual de Israel. É bom nós dizermos aqui para os irmãos que a Bíblia, ela separa Israel de nós, igreja. Quando a Bíblia
representa Israel? Israel é o povo da antiga aliança. No antigo Israel, aqui no Antigo Testamento, em nenhum lugar você vai encontrar a igreja, nós como gentios, comprados pelo sangue de Jesus. Aqui era a nação israelita. Eles eram o povo de Deus no Antigo Testamento. E para nós entendermos o plano de Deus conosco como igreja, temos que entender o plano de Deus como Israel. Então, meus amados irmãos, para nós entendermos também o plano futuro para nós, temos que entender o plano futuro de Deus para este povo chamado Israel. No capítulo 10 do Evangelho de João, se os irmãos lerem o capítulo 10, Jesus ele disse assim, no versículo 8 até ao 10: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Então, o que Jesus estava querendo dizer aqui com esta passagem? Muitos apresentam esse versículo 10, o ladrão vem senão a matar, a roubar e a destruir. Aí Jesus disse, eu vim para que tenham vida e tenham boa abundância. O ladrão sempre foi apresentado aqui como sendo o diabo. Mas Jesus, na verdade, está falando aqui, os ladrões aqui, o ladrão aqui é os nossos profetas. Olha o versículo 8. Todos quantos vieram antes de mim, disse Jesus, são ladrões e salteadores. Antes de Jesus surgir no cenário, se apresentando como Messias, muitos outros pretensos, falsos Messias já haviam surgido em Israel. Se você ler ali no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, no conselho de Gamaliel, ali nos é apresentado dois: Judas o Galileu e Teudas, homens que arrastaram pessoas com eles, falsos ensinadores. Então Jesus disse, todos quantos vieram antes de mim, isto é, falsos messias, falsos profetas. Aí Jesus disse, mas as ovelhas não as ouviram. Quem são essas ovelhas que não ouviram esses profetas? Voltemos aqui para Ezequiel, no capítulo de número 34. Capítulo 34 de Ezequiel, a partir do versículo de número 12. Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia nublado e de escuridão. Versículo de número 17. Quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bois. Se você ler todo o capítulo aqui, as ovelhas é a casa de Israel. Se você ler lá em João, onde nós estávamos, no capítulo 10, versículo de número 16, Jesus disse assim, ainda há outras ovelhas que não são deste aprisco, e me convém agregá-las, e haverá um rebanho e um pastor. João 10, versículo de número 16. Então ele fala ali de aprisco e fala ali de outras ovelhas. Quem é o aprisco que Jesus disse ali? Versículo 14 de Ezequiel 34. Em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será o seu aprisco. Em algumas Bíblias está malhada. Então o aprisco é Israel. Ainda há outras ovelhas que não são deste aprisco, não são aqui desta nação israelita. Estas outras ovelhas somos nós, que seríamos chamados pela rejeição deste povo a Jesus. Este povo rejeitou Jesus. Se você ler em João, capítulo de número 1, versículo 12, a Bíblia diz assim que ele veio para os seus, que são este povo judeu, este povo de Israel. Os seus não os receberam, mas a todos quantos o
deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Aí somos nós. Então veja que, embora Israel é um povo e igreja é um outro povo, mas ambos estão ligados. Nós temos que saber que Israel é Israel e igreja é igreja. Para eles, Deus trata com eles como nação. Conosco, Deus trata conosco individualmente. Ele trata comigo individual, com cada irmão individual, mas com Israel é como nação. Para nós entendermos também, meus amados irmãos, isso aqui, nós temos que entender quem é a nação de Israel, quem é o povo de Israel. Os irmãos sabem do conflito que está tendo ali de Israel, naquela guerra contra aquela facção terrorista. Israel nada mais é do que um povo que surgiu dos 12 filhos de Jacó. Deus mudou o nome de Jacó para Israel, está no livro de Gênesis. E quando José ele foi para o Egito, vendido pelos seus irmãos, e ali no Egito, então, Deus usou a vida de José, e ele interpretou os sonhos ali de Faraó. E por ele interpretar os sonhos da fome que viria, dos 7 anos de abundância, dos 7 anos de fome, então ele foi constituído governador. E por ele ser constituído governador, quando chegou o tempo da fome, a fome assolou não somente o Egito, mas também as terras circunvizinhas, como Canaã. E a sua família, lá, seu pai e seus irmãos também estavam passando fome. Então Jacó, que agora era Israel, foi enviou os 12 filhos, os 11 no caso, para ir comprar comida. E ali eles foram conhecidos pelo seu irmão José. E quando ele se deu a conhecer a eles, então houve ali uma grande alegria, e ele também mandou buscar o seu pai Jacó. E toda a família de José desceu para o Egito, diz a Bíblia ali, se você pode ler, em 48, 49, 50 de Gênesis. Toda a família de José desceu para o Egito. No capítulo de número 1 do livro de Êxodo, você já encontra ali aquelas 70 pessoas da família de José que desceram para o Egito. Eles ali então se estabeleceram no Egito, e eles então cresceram no Egito. Eles ficaram dentro da nação do Egito 430 anos. Nesses 430 anos se formou dentro do Egito a nação de Israel, que foram os 12 filhos de Jacó, que aumentaram em número em seus descendentes, formando uma nação. Então a nação de Israel foi formada dentro do Egito pelos filhos de Jacó. E então, meus irmãos, este povo de Israel, Deus fez alianças com eles. Uma das alianças que Deus fez com este povo foi a aliança do Sinai, ali no capítulo 20, onde foi dado a eles os 10 mandamentos. No versículo de número 5 de Êxodo 19, nós encontramos que Deus estabelece uma aliança com Israel. Vou ler aqui para os irmãos, capítulo 19, versículo 5 de Êxodo, que diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então veja que Deus fez aqui com eles alianças. E dentro dessa aliança estava então incluído também os 10 mandamentos. Sendo o primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Sendo o segundo, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança do que é em cima do céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nas águas. Enfim. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Isso é o terceiro mandamento. Quarto mandamento, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia, o sábado, do Senhor teu Deus, não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal das tuas portas. Esse seria o quarto. Quinto mandamento,
honra teu pai e tua mãe. Sexto, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, enfim, os 10 mandamentos. Então isso estava incluído na aliança com esse povo. E este povo de Israel, irmãos, eles violaram durante o tempo esses mandamentos de Deus. Eles foram violando, foram transgredindo os mandamentos. Deus disse assim que ia dar a eles uma terra. Essa terra era a terra de Canaã, que hoje é ali a terra de Israel, não na sua totalidade. O que Deus prometeu a eles, o território que Deus prometeu, somente vai ser dado em plenitude no reino milenar. Mas hoje eles têm uma parte da terra. Nem mesmo Josué, na posse das nações, quando conquistou ali, ele não conquistou tudo que Deus havia prometido. Então, eles foram transgredindo os mandamentos de Deus. Eles adulteraram com a pedra e com a madeira e com a obra feita de mãos de homens, isto é, a idolatria, e muitos outros pecados. Então eles violaram a lei de Deus, aquilo que Deus estabeleceu para eles obedecer, porque eles seriam um povo santo. Era para eles serem cabeça das nações, para eles serem diferentes. Então, conosco também é da mesma forma. Leia 1 de Pedro, capítulo de número 2, a promessa para a igreja: você não é semelhante a esse povo de Israel. Em 1 de Pedro 2,9 diz assim que nós antes não éramos povo, mas agora nós somos povo do Senhor, povo adquirido. Agora nós somos sacerdócio santo. Veja aqui, a promessa é igual a esses dois povos. Então Israel se prostituiu com a madeira, com os ídolos, pecados de adultério e prostituição, vários tipos de pecado. Quando nós encontramos, irmãos, ali em 1 de Reis, no capítulo de número 12, quando Salomão ele morreu, quando Deus escolheu um rei para reinar sobre eles, já foi um grande erro de Israel, porque não era para eles terem rei. Quem seria o rei deles? Seria Deus. Mas eles cobiçaram o costume dos outros povos. Eles quiseram ser igual aos povos vizinhos. Assim, esse exemplo tem que servir para nós. Nós não podemos querer ser igual ao povo do mundo, ao povo ímpio. Temos que querer ser diferente. Temos que procurar ser um povo diferente. Mas Israel quis ser igual aos seus vizinhos, os cananeus, os perizeus, os amonitas, povos pecadores. E quando Salomão, o terceiro rei da nação unida, que era 10 tribos, Salomão morreu. Então o seu filho Roboão, ele assumiu o trono por direito. E quando Roboão ele assumiu o trono, ele disse assim para o povo que ele ia ser bem mais duro com o povo do que teria sido seu pai Salomão. Então o povo de Israel não acompanhou Roboão. Eles não quiseram que Roboão reinasse sobre eles. E 10 tribos então, que é a nação de Israel, ficou no norte, e 2 tribos, Judá e Benjamim, ficou ao sul, tendo como rei Jeroboão. Então se dividiu agora a nação. O povo que era um povo de Deus se dividiu, se tornaram agora em 2 povos.